Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje está aqui comigo mais uma vez o Hermes. Ei, Hermes, tudo bom? Ele vai nos auxiliar aí na nossa interpretação de Libras, promovendo também a nossa inclusão. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre impactos ambientais. Impactos ambientais, isso mesmo. Impactos que nós começamos a falar na aula anterior, falamos sobre as queimadas e na aula de hoje nós vamos dar sequência e falar de outros impactos que não só a queimada. Então essa aula é dedicada ao 7º ano do ensino fundamental. Vocês encontram parte delas lá no caderno pedagógico. Nessa aula nós iremos também trabalhar a habilidade de analisar a permeabilidade do solo devido às consequências das alterações sofridas no meio desses impactos. Então, esses impactos vão gerar consequências no solo e a análise dessas consequências são partes do impacto. Vamos lá? O que é impacto ambiental e como ele afeta nós, seres humanos? Pare para pensar. O que seria o impacto ambiental? Eu falei para vocês na aula anterior que o impacto ele pode ser positivo ou negativo, mas normalmente as ações antrópicas, ou seja, as ações cometidas, que nós seres humanos fazemos, elas geram consequências, na maior parte das vezes, negativas para o meio ambiente e como consequência também para nós, seres humanos. Então, o impacto é uma atividade, uma modificação no meio ambiente causada devido à ação ação antrópica, ação dos seres humanos. Então, uma delas seriam as queimadas ou o desmatamento, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, na aula passada nós vimos sobre queimadas e nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre o desmatamento e um pouquinho sobre o assoreamento, que também é consequência, pode ser consequência vinda tanto do desmatamento como das queimadas. Então, esses 3 impactos aqui são os impactos que a gente mais vê ocorrendo no Brasil. As queimadas, principalmente em regiões mais secas, mais quentes, elas podem ocorrer de forma natural, como um fenômeno natural, isso ocorre, por exemplo, no Cerrado, mas elas podem ocorrer por ações humanas, como eu falei na aula anterior. Se você não assistiu a nossa aula anterior, corre lá no canal do YouTube da Rede Minas e ela está na aula falando sobre queimadas, impactos ambientais e queimadas. E além dessas queimadas, nós vamos ter o desmatamento, que muitas vezes são utilizados pela população para utilizar aquele terreno, seja na agricultura, seja na agropecuária. Então, alguma forma eles irão usar aquele espaço depois, ou então até mesmo para obtenção de madeira de forma ilegal, que a gente sabe que infelizmente acontece. Então, o desmatamento ele é presente no Brasil, uma das maiores causas de impactos ambientais, assim como as queimadas. E juntos, esses dois aqui podem ocasionar o que a gente chama de assoreamento. Não se preocupem, não fiquem loucos perguntando o que seria esse assoreamento. Assoreamento é quando sedimentos vão sendo depositados no leito do rio e aí o rio vai ficando assoreado, vai tendo um acúmulo de sedimento, de material orgânico muito grande ali, diminuindo o canal, diminuindo o fluxo de água que poderia passar naquele local. Bom, então o desmatamento, ele também pode ser chamado de desflorestamento. Nele ocorre a retirada da cobertura vegetal parcial ou então total de um determinado local. Então, para ser considerado desmatamento, não necessariamente você precisa eliminar toda a cobertura vegetal de uma região. Você pode eliminar em pontos parciais, vai formando alguns espaços naquela região, permitindo com que fique áreas que antes eram de cobertura vegetal, fica exposta diretamente ao solo.
isso é considerado desmatamento ou desflorestamento, conforme a gente pode ver nessa ilustração que eu trouxe aqui para vocês de uma área desmatada. Bom, quais são os impactos, então, causados por esse desmatamento? O que isso gera para a sociedade, para nós, seres humanos? Isso causa algo ruim para a gente? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Uma das primeiras questões que eu gostaria de deixar claro sobre o desmatamento é a perda da biodiversidade. E eu não estou falando aqui somente da fauna, né? Eu coloquei um exemplo aqui de um animal morto. Bom, não é só o animal que pode morrer. A gente pode ter perdas significativas da flora, né? De árvores, vegetais e levá-los à extinção, assim como os animais. A gente pode, através de desflorestamento ou desmatamento, levar várias espécies a extinções. Por quê? Cada espécie, pessoal, ela vive em determinado local devido às características que aquele local apresenta. Então, o clima, a umidade, a temperatura, o solo que ali apresenta, as árvores, a flora, tudo influencia para que essas espécies se reproduzam, criem os seus filhotes naquele local. Quando a gente desmata, retira a cobertura vegetal, você não está eliminando somente a parte da flora, mas todo um ecossistema vai ser impactado devido a essa ação, gerando impactos muito negativos, porque se você determina em um determinado local, você elimina uma espécie, essa espécie pode ser predatória para outra. Então, uma espécie vai crescer em volume muito alto, causando um desequilíbrio naquela região ou devido à diminuição de outra espécie. Então, você tem vários desequilíbrios causados por causa de um desmatamento. Então, as pessoas muitas vezes não têm essa maldade, não sabem o porquê e como isso gera consequências graves para o meio ambiente e como isso afeta a nós, seres humanos. Lembrando que muitos animais, além de morrer, podem sair daquela região de área silvestre e chegar em regiões de área urbana. Então, eles se aproximam, animais silvestres se aproximam de animais do peridomicílio, né, de regiões onde habitam o ser humano. Pode trazer, por exemplo, felinos que são de regiões fechadas, de mata fechada, eles vão se aproximar do peridomicílio e aí eles começam a atacar, né? Comendo os animais que são de criação, muitas vezes da área rural ali. Galinha, o gado, eles vão, não tem mais para onde ir, não tem o que comer, eles vão atacar então o meio onde eles estão mais próximos. Fugindo dessas queimadas, desse desmatamento, eles vão para a área de peridomicílio. Lembrando que muitas doenças podem vir juntamente com alguns animais silvestres, doenças que são que esses animais são reservatórios naturais, eles podem trazer para perto do homem, né? Então passando para o meio urbano, como por exemplo foi o caso que aconteceu da leishmaniose, mas isso é outra aula, é uma outra história, só para poder exemplificar para vocês. Um dos outros impactos que eu gostaria de citar para vocês é o aumento da temperatura global. Isso aqui nós falamos bastante no primeiro bimestre, né? Falamos sobre o efeito estufa que vem sido ocasionado devido à emissão de vários gases, né, de CO2, o aumento da concentração de CO2 no meio ambiente vem causando o efeito estufa, não só o CO2 como o gás metano, dentre outros, que são consequências muitas vezes do desmatamento ou de queimadas. E aí o que acontece? Ocorre o aquecimento global. E com o aquecimento global, nós sabemos as consequências graves, derretimento de calotas polares, destruição, né, de alguns animais que são animais regionais, locais, aumento do nível do mar. São muitas as consequências, sem contar
nas diferenças climáticas. A gente tem visto nos últimos anos muitas enchentes ocorrendo, furacões, que em regiões que antes não existiam, estão acontecendo. O desmatamento pode gerar também a erosão no solo e com ela as encostas vão ceder, porque eu tirei a cobertura vegetal daquela região, eu tirei uma camada de proteção daquela região. Como consequência, a gente tem os desastres ambientais, os desastres naturais, que acabam, né, por matando várias pessoas, muita gente perdendo casas devido a enchentes, devido a deslizamentos de terra e por aí vai. Então, nós temos que ter muita consciência em relação ao desmatamento, desflorestamento, dentre outras atitudes que o homem pode causar e ele pode evitar, né? Ele pode não fazer esses atos para que essas consequências não sejam tão graves. Bom, além, né, do impacto gerado no efeito estufa, da perda da diversidade de fauna e de flora, eu vou falar um pouquinho também sobre o solo. A perda dos minerais que aqui existem devido ao desmatamento. Então, nós temos, né, as florestas são responsáveis por cerca de 57% das águas doces superficiais do mundo. Mas como assim? O ciclo hidrológico da água, ele envolve, né, características de umidade das florestas, permitindo com que essa água precipite, caia novamente no solo, o solo absorva essa água, caia nos lençóis freáticos e ela vai passando por vários ciclos. Condensa, fica lá nas nuvens, essa nuvem precipita, a água cai novamente no solo. E aí, com o desmatamento, você tem uma diminuição nesse ciclo. A água não consegue completar o ciclo hidrológico dela, fazendo com que muitas vezes os lençóis freáticos fiquem comprometidos, mas também o solo. Ela pode lavar aquele solo, tirando todos os minerais que estavam por cima, né, na superfície desse solo. E aí a água vem e lava, porque não tem um vegetal, não tem as árvores que vão fazer com que as raízes, pelas raízes, vão descendo a água até chegar ao lençol freático, protegendo o solo mineral. A água vem e literalmente varre esse solo. E depois que lava, né, que varre esse solo, fica o solo seco, sem muitos recursos, sem minerais. A gente chama esse solo de solo pobre, no qual, se você plantar nesse local, ele não vai ter um crescimento de vegetais, de arbustos, entre outras flora, de forma significativa. Então, é algo que ocorre e que tem um impacto grande aí. A gente chama esse processo de desertificação. Bom, além disso, nós temos o assoreamento, que também é um impacto e ele pode ser causado devido à presença, né, do desmatamento ou de queimadas. Por quê? Eu acabei com a cobertura vegetal do local. Então, quando a chuva vem e lava aquele solo, levando os minerais, toda a rocha, tudo aquilo que compõe a parte superficial, ele vai levar isso para o leito de um rio, né? Nós temos as bacias, o relevo faz com que isso chegue aqui, ó, no leito do rio, provocando um processo que a gente chama de assoreamento. O que antes era só para passar água, tá aqui. Olha o tanto de banco de areia, banco de terra, que nessa imagem a gente consegue visualizar. Deixa eu pegar a caneta aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Cor branca. Olha só, eu tenho, volta aqui. Eu tenho aqui, ó, bancos de areia que são formados impedindo muitas vezes o fluxo da água. Então, o caminho que antes era só de água é dividido entre água e a terra, né? Os minerais que foram levados
para essa região aqui. E isso faz com que prejudique não só a navegabilidade, ou seja, o que antes poderia passar aqui barquinhos, dependendo da região, barcos maiores, navios, iates, deixa de passar porque não tem condição. Se passar qualquer coisa aqui esqueci a palavra, gente, vai empacar, né? Não tem como, o fluxo de água não existe, ele não vai conseguir seguir caminho. Além disso, dificulta também e faz com que o leito do rio deixe de existir. Então, a água sobe, provoca muitas vezes as enchentes, porque o solo que ali invadiu o leito de rios, de córregos, faz com que o volume aumente, consequentemente, essa água não tem para onde ir, ela vai para o lado de fora do canal onde antes ela passava, ok? Bom, vamos ver então como que a gente aplica isso de forma objetiva nas atividades, como que isso é cobrado nas atividades, nos exercícios. Então, vamos lá. Aqui está pedindo para marcar a alternativa que não indica uma consequência do desmatamento. Então, eu tenho assoreamento dos rios, eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, o assoreamento dos rios é sim uma consequência do desmatamento, assim como também é das queimadas, tá? Então, essa questão aqui está correta. Alteração dos regimes de chuva. Bom, alterações do regime de chuva. Eu falei para vocês que que a desertificação faz com que a permeabilidade do solo seja modificada e, consequentemente, o ciclo hidrológico da água deixa de funcionar da forma correta. Então, sim, ela vai alterar os regimes de chuva. Essa resposta também está correta. Letra C, chuvas ácidas. Bom, chuvas ácidas está mais voltado com a parte de poluição ambiental, né? Os gases que são liberados por diversas empresas, pelos automóveis e algumas regiões vão provocar uma concentração de gases em uma camada e esses gases vão voltar para a Terra por meio de chuvas ácidas. Então, isso não é consequência do desmatamento ou das queimadas, né? Consequência de poluição. Então, a resposta correta para essa questão aqui seriam as chuvas ácidas. Processos de erosão também está correto. Como eu mostrei para vocês, podem ocorrer várias crateras no chão devido à falta da flora, da cobertura vegetal naquela região e, por consequência, erosão. E agravamento do processo de desertificação também está correto, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Vamos para a próxima. Então, a resposta correta aí, só conferindo, chuvas ácidas. O desmatamento decorre em grande parte da exploração de recursos naturais e do uso comercial da madeira. Sob o ponto de vista ambiental, são consequências do desmatamento, letra A erosão do solo e a redução da biodiversidade? Pode ser. Letra B, o desequilíbrio no ecossistema e a diminuição dos processos erosivos? Diminuição dos processos erosivos? Letra C, redução da vazão dos rios e a manutenção da biodiversidade? Nós falamos, né? O rio ele não consegue fluir como ele fluiria se nós não tivéssemos o assoreamento nesse rio. Então, letra C também está correta. A elevação da temperatura e o aumento da vazão dos rios. A elevação da temperatura está, consequentemente, impactada, né? Por quê? Nós tiramos a cobertura vegetal, a umidade, o clima, a temperatura toda muda naquela região. Quanto mais árvores, mais a temperatura fica amena, né? Contribuindo com uma temperatura mais agradável. Então, a resposta correta aqui para a gente seria a letra A, ok? Então, a erosão do solo e a redução da biodiversidade
são consequências, né, do desmatamento. O restante está incorreto, ok? Bom, pessoal, nessa aula nós vimos então os tipos de impactos ambientais, consequências dos desmatamentos e como a gente pode evitar que esses impactos aconteçam. As nossas referências estão aí, caso vocês queiram consultar. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os biomas. Eu aguardo vocês. Até lá. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.